João capítulo de número 9, que diz assim a palavra: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou, o seu pai ou a sua mãe, para que este nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Devemos fazer as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse ele: vai e lava-te ao tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta grande multidão que está aqui nesta manhã, porque algumas pessoas estão de jejum, outras já tomaram o café da manhã, mas não existe pão mais gostoso do que o pão vivo que desceu do céu. Talvez você entrou aqui nesta manhã com sede de muitas coisas, e Deus tem água hoje para saciar a tua sede. Deus tem pão hoje para alimentar a sua fome. Jesus chegou a declarar dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, hoje pela manhã o Espírito de Deus, eu acordei bem cedo, muito cedo, embora cheguei aqui já às 8, às 9 horas, acordei muito cedo hoje, e o Espírito de Deus falou comigo a respeito de visão. Eu ia pregar sobre Neemias, mas o Senhor falou muito cedo dentro desta palavra. E como eu trabalho para Jesus, quem manda é Ele, quem opera é Ele, quem manifesta é Ele. O Senhor me trouxe a palavra sobre o cego de nascença. Irmãos, falar de visão é falar de uma coisa grandiosa. Jesus, ele falou muito na Bíblia sobre visão. É possível perceber que durante os dias em que Jesus andava na terra, os dias que Jesus estava em corpo e espírito aqui, enquanto ele cumpria o ministério terrestre, ele viu ali muitas pessoas doentes. E por incrível que pareça, essas enfermidades se multiplicavam entre as pessoas. Você vai ver vários homens cegos na Bíblia, não apenas o Bartimeu, mas esse aqui que também não relata o nome dele. Você vai ver 10 leprosos que Jesus curou. Você vai ver homens com a mão ressecada. Você vai ver homens paralíticos. O ministério de Jesus foi um ministério voltado não apenas para o espírito, mas também para o corpo. Aonde ele passava, ele curava enfermidades. Aonde ele passava, ele expulsava demônios. Havia enfermidade que eram causadas por demônio. Certa feita chegou um homem até Jesus e disse: mestre, o meu filho tem um espírito mudo, e esse espírito faz ele emagrecer e faz ele ranger os dentes e cair ao chão. Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, e a Bíblia diz que aquela voz que não saía começou a sair. Aquele rapaz que estava emagrecendo teve agora uma saúde saudável, porque ele curava tanta enfermidade que era espiritual como enfermidade que era físico. O Salmo 103 declara que é Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Existe enfermidade que é causada por pecado. Existe enfermidade que quando o homem peca, a enfermidade pega ele. O homem blasfema contra Deus e a enfermidade atinge o corpo dele. Uma certa feita chegaram um aleijado, trazido em uma maca por 4 amigos. Aquele homem deitado naquela cama, Jesus olhou para ele e disse: homem, vai e não peques mais. Tudo indicava que aquela enfermidade era uma causa de um pecado. E os homens falaram: mas ele não só quer o perdão. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder não apenas para perdoar pecados,
pecado, mas para curar a enfermidade, eu digo a este homem: toma a tua cama, levanta e anda, porque a enfermidade já está curada. Nesta manhã, não importa se a sua enfermidade é física, se a sua enfermidade é espiritual, ou se a sua enfermidade é consequência de uma rebeldia. Enquanto eu prego, a mão de Deus está passando sobre esta igreja, está perdoando os teus pecados e está curando as suas enfermidades. Levanta a mão e diga glória a Deus, porque Ele te cura aqui nesta manhã. A Bíblia vai dizer que a enfermidade nunca foi problema para Jesus operar. A enfermidade nunca houve uma enfermidade que ele falasse: ixi, aí eu não posso trabalhar, aí eu não posso colocar a mão. Quando falaram que Lázaro já cheirava mal, a Bíblia diz que ele estava em um estado de decomposição. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá depois de 4 dias e disse: Lázaro, sai para fora. Havia um grande mistério, sabe por quê? Porque hoje os cemitérios são planos, hoje as catatumbas são planas, mas naquela época homens eram enterrados dentro de caverna. Se hoje você estudar a história de Israel e for olhar como é os sepulcros em Israel, Lázaro teve que subir uma escada. E o que mais é interessante, que para ele subir aqueles degraus e chegar até Jesus, ele estava todo enrolado de uma faixa. E aí você se pergunta: meu Deus, como um homem que estava em estado de decomposição, como um homem que estava enrolado em uma faixa, quando Jesus chamou ele, se apresentou diante dele perfeito. É para ir para você entender que o câncer não é nada para ele, é para você entender que a AIDS não é nada para ele. O médico deu diagnóstico que para a senhora não tem jeito, mas hoje ele vai dizer: sai para fora, e você vai sair curado. Pode glorificar ao Senhor, porque hoje ele vai te curar do câncer, ele vai te curar da diabetes, ele vai te curar da pressão alta, ele cura qualquer enfermidade. E Jesus agora passa numa cidade e tem um homem cego. Diga comigo: tem um homem cego. Os discípulos, olhando aquele homem cego, olhou para Jesus e disse: Jesus, quem é que pecou? O pai dele ou a mãe dele para ele nascer cego? No segundo templo, lá em Israel, na edificação do segundo templo, havia uma visão rabínica naquela época, que se a mãe cometesse idolatria, a criança dentro do ventre poderia sair deficiente. Havia uma visão que se os pais pecassem, a mãe que estava gestante, o filho poderia herdar uma enfermidade. Então eles tinham aquela coisa: anda bem com Deus para o filho não nascer deficiente, anda bem com Deus para não ter nenhum problema. Mas isso nunca foi declarado por Deus, até porque o feto dentro da barriga da mãe, antes da mãe saber que está grávida, o que o Senhor disse para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, eu te separei. E Davi disse ainda mais: os teus olhos me viram ainda informe. Davi chega a dizer: os teus olhos me viram como eu ainda não tinha os ossos. Esse é o Deus que você serve. Aqueles discípulos olharam para Jesus e disseram: quem pegou, o pai ou a mãe? Jesus olhou e disse: isso daqui não é causa de pecado. Esse homem está dessa maneira para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Os discípulos disseram: mas como manifestar a glória de Deus? Ele está doente. Jesus disse: eu vou manifestar e vou mostrar para vocês que para este tempo ele foi preparado para ser curado. As pessoas, os dias que nós vivemos, têm a mesma visão dos discípulos. Você quebra um pé, alguém fala: Deus está castigando ela. De repente você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico, alguém fala: isso é cobrança da parte de Deus. O homem sempre vai ver as nossas dificuldades como resultado
estado de pecado. Mas o que Deus disse aos discípulos, Ele dá para você aqui nesta manhã. Você está passando por este problema familiar, você está passando por esse problema na saúde, você está enfrentando essa crise financeira, não por causa de pecado, é para que se manifeste a glória de Deus na tua vida, é para que se manifeste a graça de Deus, e operando Ele, quem impedirá? Se não tiver doente, como Ele vai curar? Se não tiver causa na justiça, como Ele vai mostrar que é advogado? Se o médico não disser para você que não tem jeito, como é que você vai clamar ao Senhor? É por isso que quando chegamos na igreja, chega gente de todo tipo, gente doente, gente aidético, gente canceroso, gente com causa na justiça, e quando chega aqui, alguém que está lá fora está dizendo, os pecadores estão reunidos na igreja para ver se Deus faz alguma coisa, e Deus está respondendo para quem te acusa. Você está dessa maneira para que você veja a minha glória na tua vida. Eu vou abrir porta onde não há porta, eu vou curar a enfermidade, eu vou expulsar demônio. Levanta a mão para cima e dá glória para Jesus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele não podia ter curado aquele menino quando era criança, ele não podia ter restaurado aquele rapaz, mas a Bíblia diz, Ele está dessa forma, para que se manifeste a glória de Deus. Irmã, por que o meu casamento chegou nesse estágio? Para você perceber que não é só casa bonita que segura casamento, não é móveis planejados que deixa uma família feliz, é o Senhor dentro da casa dizendo, quando eu entro para dar vida, e para dar vida com abundância. Talvez você está dizendo, irmã, mas por que a minha vida financeira entrou nessa situação? Eu sou estudado, eu sou uma pessoa trabalhadora, não sou preguiçoso, mas parece que as portas estão fechando. Sabe por que Deus permite a situação? Para mostrar para você que não é a sua capacidade, não é o seu esforço, não é o seu estudo, mas é a presença dEle. Então às vezes a porta fecha para que se manifeste a glória dEle na tua vida. Existem pessoas aqui que no laudo do homem, você é o resultado de uma consequência. O casamento dele está assim porque ele errou. Ele está desempregado porque ele falhou na vida profissional. Não, ela está passando por isso que ela está pagando um preço. Os acusadores sempre querem fazer nós desistirmos. Às vezes tem uma irmã da igreja que é mulher de Deus. Você sabe que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem neto. Às vezes a minha irmã está na igreja e o filho ainda não está. E os acusadores dizem, se essa mulher fosse crente de verdade, o filho dela tinha que ser crente. Se esse pastor é pastor de verdade, o genro dele, as noras dele tinha que ser crente. E aí os acusadores começam a acusar, colocando nós diante de Deus. Mas não importa se é salvação, não importa se é vida material, não importa se é vida espiritual. Aonde você chegou e parou, é porque Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Ele vai salvar filho, vai salvar marido, vai salvar esposa, vai abrir porta, vai jogar demônio por terra e vai mostrar que para este tempo você está nesta situação. É Deus que permite o homem vivenciar isso. Jesus podia ter curado ele, mas falou, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Para de pensar que você é o patinho feio da história. Para de pensar que você é a menos favorecida da sua casa. Para de pensar que você nasceu para sofrer. Porque tem pessoa que fala, irmã Isabel, lá na minha casa somos 10 irmãos. Os 9 têm sucesso, mas eu sou aquele que não tem sucesso. Não é que você não tem sucesso, é porque não chegou o tempo de Deus na sua vida. Irmã, lá na minha família todo mundo tem casa própria, todo mundo tem carro, todo mundo tem emprego. Eu estou de aluguel, tenho ainda desempregado e passo luta. É porque não chegou ainda o tempo de Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, pode ter macumba, pode ter inveja, pode ter maldição. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Pode levantar a mão e dar glória a Deus, porque operando eu, quem vai impedir na tua
tua vida. Maldição não para, inveja não para, bruxaria não para, homens não param o que Deus quer fazer na tua vida. Diga para alguém que está do teu lado: ainda não chegou seu tempo. Então vai aguentando as críticas. Vai aguentando, porque vão colocar sua fé em ação, vão colocar sua fé em questionamento. Mas não ora tanto, por que está desse jeito? Não faz tanto voto na igreja, por que está desse jeito? Não faz tanto isso, por que está desse jeito? Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Um dia Jesus encontrou um homem que tinha 38 anos na beira de um tanque. Jesus chegou ali e falou para ele: tu queres ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Jesus disse: eu não estou perguntando se você quer ajuda, eu estou perguntando se você quer ser curado. Ele disse: Senhor, mas como? Ele disse: pega a tua cama, põe nas tuas costas e anda. O que Deus está dizendo para você aqui hoje, que a bênção dele na tua vida não depende dos inimigos autorizarem. A bênção de Deus na tua vida não depende se a sua vizinha quer ou não quer. Se ele quiser, ele te diz: levanta, porque a luta acabou. Levanta, porque a luta acabou. Levanta, porque eu coloco um ponto final nesta situação. Aquele homem cego, a Bíblia diz que Jesus disse: eu vou curar ele. Olha o mistério agora. Irmãos, existe obra do diabo? Existe. Existe gente que trabalha nos lugares contra a nossa vida? Existe. Mas um crente verdadeiro nunca diga que ele não prospera por causa de macumba. Nunca fala que você não vai para frente porque tem uma inveja na tua vida. Nunca diga que você não vai para frente porque tem um demônio lhe impedindo. Porque isso é para quem não tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, a resposta é: ainda não chegou o tempo dele na minha vida. Porque no tempo que chegar lá, a porta abre, a bênção chega, a cura chega, porque depende do tempo dele. O Pedrão está lá: Jesus, a mãe dele ou o pai que pecou para ele ficar aleijado? Jesus disse: nem o pai, nem a mãe e nem ele. Ele está assim porque eu vou manifestar minha glória na vida dele. Aí sabe o que aconteceu? Jesus parou perto do homem. E o homem era cego, não é de acidente no meio do caminho não. Ficou cego de nascença. Já nasceu cego. Quando é pequenininho, a mãe abanava alguma coisa na frente do olho, a visão não acompanhava o pano, porque era cego. Jesus chegou perto dele, cuspiu no chão e fez um lodo e passou nos olhos dele. Aí você fala: irmã, que método diferente de ser curado, não é? Mas Deus tem as suas maneiras. Você está esperando que Deus vai fazer de um jeito, mas Ele vai vir por outro caminho. Você está pensando que Deus vai vir de uma forma, mas Ele vai trabalhar de outra forma. Quando Jesus veio de onde? Do céu. Jesus veio de onde? 1, 2, 3, Jesus veio do céu. E a terra está aqui embaixo. Quando Jesus cuspiu no chão, fez um lodo. Sabe o que ele estava fazendo? Pegando visão que vem do céu e visão que vem da terra, e colocou nos olhos daquele homem. Por que isso, irmã Isabel? Porque aquele homem ficou a vida inteira sem enxergar. E quando o Senhor dá visão, Ele não dá só visão terrena, Ele dá visão espiritual também. Aquele homem ficou muito tempo sem enxergar. Quando Jesus cuspiu na terra e fez um lodo, Jesus estava dizendo: eu estou dando um pouquinho daquilo que é de cima do céu com aquilo que é da terra. Você não vai ser só uma irmã do glória a Deus, do aleluia, mas você vai ter alguém que vai pagar as suas contas. Você não vai ser só aquela irmã cheia de fé, mas você vai ter visão aprovada de Deus. Você não vai ser só espiritual, mas você vai ser uma pessoa abençoada nessa terra, porque não adianta ter visão carnal e não ter espiritual. Tem irmão que é uma benção, mas pergunta se ele tem uma visão de trabalho.
ele tem medo até de tomar um ônibus. Você fala com ele: irmão, vai pegar um ônibus. Ai, irmã, eu até preciso de uma porta, mas eu estou orando a Deus. Ou seja, ele tem a visão espiritual de orar, mas e a visão carnal de pegar o transporte lá? Não tem. Tem pessoas que têm visão espiritual de orar pela família, mas quando chega em casa, não tem a visão de ser uma boa dona de casa. Tem pessoas que têm visão material de fazer uma casa maravilhosa, pintar, passar, colocar gesso, rebaixar, fazer isso e aquilo, mas não tem visão espiritual, que não é só casa bonita, é a presença de Deus dentro da casa. Quando Jesus deu àquele homem um cuspe, ou seja, algo do céu e algo da terra, Deus estava dizendo: eu estou te dando visão material e visão espiritual. Porque não adianta também ser cheio do Espírito Santo e não ter visão para o trabalho. Não adianta também ter visão para o trabalho, mas não ter visão para o reino de Deus. O que Deus está falando para mim e para você: eu vou te dar visão material. Se você quer comprar, eu vou te dar visão para comprar. Se você quer vender, eu vou te dar visão para vender. Se você quer adquirir, quer prosperar em Vitória da Conquista, eu vou te dar prosperidade. Mas antes disso tudo, você vai ver o melhor que eu tenho para você, que é espiritual. Quem entende, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Quem entende, levanta a mão e diga aleluia. Eu vou te dar 2 tipos de visões. Quem está entendendo essa palavra? Porque tem gente que ele só tem visão materialista. Ô irmã, vem para o ciclo de oração, não dá porque eu tenho que arrumar casa. Ô irmã, vem aqui no congresso, não dá porque eu tenho que fazer hora extra no trabalho. Ô irmã, vem aqui, não dá porque eu tenho que cobrir a folga da amiga do trabalho. Agora já tem uns que falam: irmã, arruma um trabalho. Não posso porque senão eu vou deixar de ir no ciclo de oração. Ô irmã, arruma um trabalho. Não, eu não posso porque senão eu vou deixar de cantar no coral. Irmãos, você sabe que se fosse possível, a gente ficaria na igreja 24 horas. Porque sentar aqui e louvar aqui é bom demais. Mas quando a gente sai dessa porta, tem que buscar o menino na escola. Quando você sai dessa porta, tem que fazer o almoço para o maridão. Quando você sai dessa porta, a conta já bateu lá no seu correio. Quando você sai daqui, vem também a responsabilidade. E Deus não quer criar pessoas apenas com visão espiritual, porque a igreja de Tessalônica começou a vender tudo porque achava que Jesus ia voltar naqueles dias. Começou a vender casa, começou a vender tudo. E Paulo disse: meus irmãos, acerca disso não quero que sejam ignorantes. O que Deus está dizendo para nós: você tem que ser uma mulher cheia de fé, mas tem que ser uma pessoa trabalhadora. Você tem que ser uma pessoa cheia de fé, mas tem que correr atrás dos seus objetivos. Você tem que vir na igreja, mas tem que trabalhar para sustentar a tua família. Então receba a visão espiritual e visão terrena, porque Deus prosperará a visão que Ele está te dando. Pode bater palmas e dar glória a Deus. A visão que Ele está te dando é uma visão espiritual. Quem recebe a visão espiritual, diga glória a Deus. 5 minutos e eu termino essa palavra. Aquele homem ficou com aquele lodo no olho, e a Bíblia diz que Jesus disse: vai ao tanque e lava. Irmãos, quando aquele homem lavou, os vizinhos viu ele. E os vizinhos disse: será que é ele? Olha para você ver que o que você precisa mudar é a sua visão. Diga glória a Deus. Porque um exemplo: se eu sou cega e eu recebo a cura agora, vai mudar alguma coisa no meu cabelo? Não. Vai mudar alguma coisa no meu rosto? Não. Vai mudar alguma coisa no meu corpo? Não. A única coisa que vai mudar é porque eu era cega e estou vendo. Mas essa palavra é tão tremenda que quando o cego voltou curado, alguém olhava, o cabelo era o mesmo, o nariz era o mesmo, a orelha era a mesma, a altura era a mesma. Mas os vizinhos diziam: será que é ele? Aí alguns diziam: é ele. Outros falavam: parece ser ele. Muitos de nós queremos mudar muita coisa na nossa vida, e Deus está dizendo: você só precisa mudar a visão que você tem. Porque não adianta mudar a aparência, não adianta mudar a pintura da casa, não adianta mudar de carro. Tem pessoa que tem um problema na família, irmã Paulina, e ao invés de mudar a visão, muda de marido ou muda de esposa, e fala: agora eu estou
resolvido. Deus está dizendo para mim e para você: o problema não é o seu marido, o problema não é a sua esposa, o problema é como você enxerga. Se você tinha uma visão raquítica, receba a visão de águia aqui nesta manhã. Receba a visão de águia aqui nesta manhã, para enxergar as coisas diferentes. Aí o pessoal falou: ô moço, era o senhor que ficava aqui mendigando? Sou eu. Não, não é o senhor não. Ele dizia: sou eu. Mas não é o senhor. Ei, sou eu. Irmã, quando você mudar o pessimismo para o otimismo, as pessoas não vão te conhecer. Irmã Isabel, o que é pessimismo? Chega de ser para baixo. Chega de ser uma pessoa que para você nada dá certo, que ninguém gosta de você, que riram do seu cabelo, que riram do seu corpo, que riram da sua família. Começa a se alegrar, porque alguém vai dizer: parece ser ela, e alguém vai dizer: não é ela, e você vai dizer: sou eu. Mas eu tenho uma visão de Deus diferente. Eu tenho uma visão de Deus diferente. Quando alguém vai te dar um saco de fruta, alguém pode te dar um saco de manga, mas pode ser que alguém te dê um saco de limão. A quem vai olhar o saco de limão e vai falar: mas vê se pode me dar um saco de limão, eu vou jogar isso fora. Alguém vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje vai ter limonada. Diga glória a Deus. Você está entendendo que é a forma que você vê as coisas? Alguém olha esse calor e fala: meu Deus, mas está fazendo muito calor. Alguém já agradeceu hoje e falou: hoje eu vou estender as roupas no varal. Alguém olha e reclama de estar aqui neste lugar. Tem gente que está num lugar muito pior e está louvando a Deus. O que nós precisamos mudar é nossa visão. Porque quando você mudar a sua visão, quem te conhecia não vai te conhecer mais. Aí falaram para ele: quem te curou? Jesus. Aí o pessoal falou: mas ele não pode curar dia de sábado. Ele falou: se pode ou não pode eu não sei, mas ele me curou. Aí chegaram para o pai dele e disse: ei, esse rapaz é seu filho mesmo? Aí os pais disseram: sabemos que ele é nosso filho, que estava cego e agora vê. Agora quem curou ele eu não posso declarar. Aí chegou uma hora que chegaram diante do cego de novo. Eu já finalizo aqui. Ei, cego, é você mesmo? Ele disse: eu sou. E naquele momento chegaram para o pai e disse: moço, para de mentir. Esse menino é seu filho ou não é? O pai disse: ele já é adulto, pergunta para ele. Tem mudança na nossa vida que vai ser tão grande que vai dar confusão nas pessoas. Alabacanda, alabachura, alabacalabaia. Vão perguntar para sua cunhada: é a mulher do seu irmão mesmo ou ele arrumou outra? Você vai dizer: não arrumou outra. Deus mudou a minha vida, mudou minha visão, mudou meu caráter. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Deus vai mudar a visão. Alguém vai dizer: mas esse é seu filho que estava drogado. Drogado não, ele teve um problema, porque ele nunca foi drogado, ele é um bendito de Deus. Quando alguém olhar para você e falar: você está com esse carro velho ainda, você fala: carro velho não, pode não ser do ano, mas conservado. Porque a maneira que você olha é a maneira que as pessoas te enxergam. Aquele rapaz não era mais um mendigo, era o rapaz que enxergava agora. Vamos mudar nossa visão hoje? Quem quer mudar a visão aí hoje? Visão material e visão espiritual. Fique de pé, fique de pé. Quem pode dar glória, dá glória a Deus. Quem pode dar aleluia, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Feche os olhos agora. Feche os olhos agora, minha irmã, porque nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor aqui agora. Ei, minha querida irmã, não adianta mudar de roupa e não mudar de visão. Não adianta mudar de marido e não mudar de visão. Não adianta mudar de igreja e não mudar de visão. Você vai mudar de visão e a pessoa vai dizer: você está morando naquela casa, você fala: na mesma casa, mas com a visão diferente. Estou trabalhando no mesmo trabalho, mas com uma visão diferente. Estou com o mesmo marido e amando a mesma esposa, mas com uma visão diferente. Porque eu tenho visão espiritual e visão material. A visão espiritual te traz para a igreja. A visão material te leva para conquistar os sonhos. A visão espiritual te faz orar de madrugada. Mas a visão material faz você correr atrás
mas os seus objetivos. Quem não tinha força vai passar a ter força hoje. Quem não tinha alegria vai ter alegria hoje. Você nunca mais vai ter aquela conversinha de derrotado, porque isso é para quem não tem visão de Deus. Você nunca mais vai reclamar de nada, porque a sua visão é outra. A sua visão é outra. Levanta a mão e diga glória a Deus. Fecha os teus olhos aí agora. Fecha os seus olhos. Eu quero neste momento, em nome do Senhor, que você feche os olhos. E você vai pedir ao Senhor vitória pela sua família. Você vai pedir ao Senhor vitória pela sua casa. Começa agora dando glória, glória, glória a Deus. Começa agora dando glória, 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 glória a Deus. Estenda as tuas mãos poderosas, meu Pai. Senhor, vai tocando agora na vida deste homem, vai tocando agora na vida dessa mulher, meu Pai. Esta pessoa que está aqui nesta campanha, esta pessoa que está orando, que está pedindo, esta pessoa que está invocando o teu nome agora, oh meu Deus, vai operando aqui nesta manhã, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as muralhas, vai jogando por terra todo impedimento, meu Pai. Esta pessoa que está clamando a Ti agora, esta pessoa que está orando a Ti neste momento, vai repreendendo agora toda a muralha. Ora, igreja, clama, igreja, pede, igreja. Senhor, vai operando na vida deste homem, vai operando na vida dessa mulher agora. Esta pessoa que estava desempregada, esta pessoa que estava doente, esta pessoa que estava enferma, vai trabalhando, trabalha, labaxuricanda, labaxeia, alabacanda, labaxanda, alabacandaraia. É projeto vida nova, é família vitoriosa. Estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, e vai operando na vida desta mulher, vai operando na vida deste homem. Toda muralha quebra agora, quebra Jesus, quebra essa muralha na vida deste homem, quebra essa muralha na vida dessa mulher. Toda muralha de impedimento sai agora, toda muralha de impedimento sai agora. Impedimento no casamento, impedimento na vida espiritual, impedimento na vida material, impedimento na vida financeira, em nome de Jesus agora, saia, em nome de Jesus, sai daí agora, demônio da morte, sai daí agora, demônio da miséria, sai daí agora, devorador, sai daí agora, migrador, saia. Você que quer devorar prosperidade, você que quer devorar a saúde, você que quer devorar o casamento, em nome de Jesus, perca a força agora. Liberta, meu Deus, esse filho, liberta das drogas, da bebida, liberta do álcool, liberta da maconha, liberta da cocaína, das más companhias. Tira esta pessoa do vale, tira esta pessoa do vale, tira esta pessoa do vale, tira esta pessoa do sofrimento e declara vitória, Senhor, vitória, Senhor, vitória. Declara vitória, vitória. Caia por terra agora as algemas, caia por terra agora as muralhas, caia por terra agora os impedimentos, todo demônio de miséria, todo demônio de devorador, todo demônio de migrador, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus saia. Já está pegando fogo aqui agora, todo mal nós repreendemos, em nome de Jesus.